Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos em nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e ativar o sininho para que você se inscreva em nosso canal e receba as notificações dos vídeos que constantemente, diariamente, são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje, nós vamos tratar a respeito daquela série de sugestões bibliográficas, eu chamo aqui de filigramas doutrinárias, as considerações a respeito de alguns livros. Na verdade, nessa série nós fazemos considerações a respeito de alguns livros. No vídeo de hoje vou fazer considerações a respeito desse livro do professor Fred Didier Júnior, Curso de Direito Processual, volume 1. Primeiro volume da sua série de curso de processo civil. Bom, eu sempre indico esse livro na graduação. Eu acho que é um livro muito bom para fins de graduação, até mesmo em fins após a graduação, em nível de pós-graduação, atuação prática, inclusive para fins de concurso. Ele atende em diversos sentidos. Os senhores estiverem preocupados, por exemplo, com aprofundamento teórico, os senhores estiverem preocupados com uma abordagem do ponto de vista das posições doutrinárias, posições de outros autores, bem como as posições sustentadas pelos tribunais, estarão muito bem servidos com a obra do professor Fred Didier. Vou fazer uma pequena consideração a respeito descritiva, portanto, de como que o livro é estruturado. Depois vou apresentar as minhas considerações e um feedback que os alunos, de modo geral, costumam me passar. Esse vídeo, eu costumo sempre dizer, esse vídeo é para aqueles que não têm muita familiaridade com os livros de processo civil. É claro que se você já é um estudioso do processo civil, acaba que nesse vídeo específico a respeito de um manual, ele não vai lhe servir, não vai lhe atender. Você já deve inclusive conhecer a obra do professor Fred Didier. Eu tenho inclusive a intenção de tratar de diversos livros, terão oportunamente obras que podem ser desconhecidas de modo geral e pode lhe atender. Mas muitos alunos de teoria geral, alunos que estão começando, mesmo quando a gente fala em sala de aula da obra do professor do Fred Didier, que é conhecido de modo geral dos estudiosos do direito processual, eles não conhecem. E aí eu tive essa ideia de mostrar para eles. Acho interessante eles terem esse primeiro contato com o livro, ver a grossura, até inclusive eu tenho esse tipo de preocupação, a capa, né? A forma da editoração. Falarei sobre tudo isso. Eu gosto muito desse livro, da editoração da Iuspodium como um todo. Bom, então vamos devagar, vamos superar cada uma das etapas. Como eu disse, o livro chama-se Curso de Direito Processual Civil. É o volume 1º, trata da introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Eu vou, na descrição aqui do vídeo, eu vou botar isso especificado para os senhores. Então ele trata aqui da introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Vai atender aos alunos lá, de modo geral, teoria geral do processo, na Cândido Mendes, teoria de TGP1, TGP2, também no processo de conhecimento, mas ele não trata de todo o processo de conhecimento, porque no volume 2 ele trata do direito probatório e da teoria da decisão judicial. Então, lá na Cândido Mendes, por exemplo, processo civil 1, imagino que seja assim nas instituições como um todo, quando se trata do procedimento comum, você trata numa mesma disciplina tanto a fase inicial postulatória quanto a fase de defesa, a fase saneadora e também a fase instrutora e a fase decisória. Esse processo de conhecimento dele aqui não vai até o final do procedimento comum, e ele trata em um outro volume, como nós veremos em um outro vídeo, ele trata em um outro volume a respeito do direito probatório e da
decisão judicial. Bom, então eu vou apresentar aqui para os senhores como é que é dividido esse livro dele, quais são os capítulos da obra dele. Capítulo 1, Introdução ao Direito Processual. Capítulo 2, Normas Fundamentais do Processo Civil. Capítulo 3, Jurisdição. Capítulo 4, Competência. Capítulo 5, Mediação e Conciliação. Capítulo 6, Teoria da Ação, Ação e do Direito de Ação. Capítulo 7, Pressupostos Processuais. Capítulo 8, Teoria dos Fatos Jurídicos Processuais. Ele é um autor que trata muito bem da teoria dos fatos jurídicos processuais. Capítulo 9, das invalidades processuais. Capítulo 10, preclusão. Capítulo 11, teoria da cognição judicial. Capítulo 12, litisconsórcio. Capítulo 13, intervenção de terceiro. Capítulo 14, alienação da coisa ou do direito litigioso. Capítulo 15, formação do processo e petição inicial. Capítulo 16, improcedência liminar do pedido. Capítulo 17, citação. Capítulo 18, audiência preliminar de conciliação ou mediação. Capítulo 19, teoria da exceção, resposta do réu e revelia. Capítulo 20, arguição de impedimento ou suspeição. Capítulo 21, providências preliminares e julgamento conforme estado do processo. Capítulo 22, extinção do processo. E capítulo 23, suspensão do processo. Como eu lhes disse, na obra posterior, no volume 2º do seu curso, ele vai tratar do direito probatório e da teoria da decisão judicial e da teoria dos precedentes. Tá? Então, para fins de procedimento comum da tutela cognitiva, esse livro não vai atender completamente. Ele trata, portanto, da teoria geral do processo de forma completa e de forma parcial, mais da metade, a respeito do procedimento comum da tutela cognitiva. Bom, o professor Fred Didier, ele é um autor já de renome. Ele é advogado, professor titular da Universidade da Bahia, é um processualista que tem se mostrado muito atuante nos últimos anos, inclusive na elaboração do projeto, na tramitação, na verdade, do projeto que veio a resultar no Código de Processo Civil durante a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Ele foi o assessor do deputado relator do projeto, então ele respirou o Código de Processo Civil durante todo esse período de tramitação. É uma pessoa muito abalizada e habilitada para tratar com propriedade a respeito do direito processual contemporâneo. A respeito do desenvolvimento da obra, eu gosto muito da obra, eu acho que a leitura é muito agradável, modo de escrita, ele tem uma leitura jovial, é bem objetivo, sem ser simplista, ele aprofunda a temática, ele tem a editoração da Juspodium, tem um espaçamento agradável, não é condensada a análise, sabe? A folha também não é... Enfim, eu gosto muito da editoração de um modo geral da Juspodium. Você não é aquele livro que você lê com medo de rasgar. Então é um belo de um investimento, eu recomendo muito a aquisição desse livro. Ele também é um livro muito satisfatório do ponto de vista das referências. Ele faz bastante referência, o que vai permitir um aprofundamento do ponto de vista da pesquisa dos senhores. Então, mesmo nos pontos em que ele não lhe responda completamente, não lhe apresente toda a resposta, ele lhe indica, lhe apresenta onde você pode encontrar, lhe apresenta os subsídios. Eu sinto, assim, o único senão da obra é que eu acho que ele poderia ter um pouco mais de trato na jurisprudência. Não é, assim, ele trata a jurisprudência, não é um completo abandono, mas é porque em outras obras mais dedicadas para fins de concurso público, então se o seu mote é o concurso público, ele não tem essa pegada mais assim concurseira, vamos assim dizer. Ele faz a referência sim, mas ele tem uma pegada mais acadêmica e não tem essas remissões tão constantes à jurisprudência. No mais, só gostaria de fazer uma ressalva aqui,
porque não é uma posição minha, é um feedback, como eu já indico ele há muito tempo. Alguns alunos têm me passado um feedback e eu inclusive não concordo com isso, tá? Mas é um feedback que alguns alunos têm me passado no sentido de que a leitura dele tem sentido alguma dificuldade por ele ser técnico demais, e, enfim, leitores, alunos do 4º, 5º período estão iniciando a teoria geral do processo, sentem alguma dificuldade na leitura deles. Eu não entendo porque eu acho a leitura dele, como eu já lhes disse, muito agradável, recomendo a leitura, mas é aquela questão. A leitura é algo muito subjetivo, os senhores têm que fazer sempre uma análise, ver se os senhores se familiarizam, e é sempre bom esse feedback de que alguém já teve uma dificuldade. Eu gosto muito, acho que os senhores também têm grande chance de gostar. Então, tá aqui de um modo geral, é um feedback muito positivo, é uma obra que eu consulto bastante, inclusive com muita frequência, tá certo? Então é isso. A obra é essa aqui, a obra de hoje, professor Fred Didier, curso de Direito Processual Civil, volume 1º, Introdução ao Direito Processual Civil, parte geral e processo de conhecimento, tá certo? Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima.